O despertador tocou às 6h37, como sempre. Lucas abriu os olhos para o teto familiar, aquele mesmo tom de branco fosco que o acompanhava há anos. O som da rua, o peso do edredom, o cheiro do café que sua esposa, Marina, já preparava lá embaixo. Tudo estava no seu lugar. Ele se levantou, foi ao banheiro e escovou os dentes. Foi ao abrir o armário do banheiro para pegar uma toalha limpa que a primeira coisa aconteceu. As toalhas, sempre empilhadas em ordem decrescente de tamanho, estavam com as cores invertidas. A azul, que deveria estar no topo, estava embaixo da listrada. Lucas parou, olhou fixo. Marina devia ter reorganizado. Ele pegou uma toalha, ignorando o leve desconforto na nuca. No café da manhã, Marina sorria, passando manteiga em uma torrada. Dormiu bem? Ela perguntou, como perguntava todas as manhãs. Sim, ele respondeu, sentando-se. Só estranhei as toalhas. As toalhas. Ela franziu a testa, um movimento rápido, quase imperceptível. Serão como sempre, amor. Lucas bebeu um gole de café. Estava amargo. Excessivamente amargo. Você mudou a marca do café? É o de sempre, ela disse, o sorriso ainda nos lábios, mas os olhos não acompanhavam mais. Eram placas de vidro. Lucas balançou a cabeça, atribuindo a sensação a uma noite mal dormida. No caminho para o trabalho, o semáforo da Rua das Acácias, que sempre ficava verde exatamente quando ele se aproximava, permaneceu vermelho. Lucas parou, esperou. 1 minuto. 2. Os carros atrás dele começaram a buzinar. Ele olhou para o cruzamento. Não vinha ninguém. O mundo parecia ter parado, exceto por ele e os motoristas impacientes. Finalmente, ele passou no vermelho, o coração batendo forte. No retrovisor, viu o semáforo mudar para verde imediatamente depois. O escritório era um alívio. A mesmice reconfortante dos cubículos, o cheiro de papel e café velho. Ele ligou o computador. A senha que ele digitava por memória muscular foi negada. Asterisco erro asterisco. Digitou novamente, com cuidado. Asterisco erro asterisco. Um suor frio percorreu sua espinha. Na terceira tentativa, a senha funcionou. A tela inicial carregou, mas os ícones estavam em lugares ligeiramente deslocados. O lixo reciclado estava à esquerda, não à direita. O navegador tinha um ícone diferente, mais antigo. Lucas fechou os olhos e os abriu novamente. Tudo estava normal. Ele respirou fundo. Estava ficando paranoico. Ao longo do dia, os desvios foram sutis, mas persistentes. A caneta preferida dele, a de tinta azul, desapareceu do bolso do paletó e reapareceu na gaveta, mas era preta. O colega do lado, Carlos, sempre cumprimentava com um bom dia, Lucas. Naquele dia, ele disse bom dia, Luiz. Lucas corrigiu e Carlos riu, sem graça. Claro, Lucas. Desculpe, devo estar cansado. Mas o olhar de Carlos foi rápido, fugidio, como se tivesse escorregado em algo que não deveria saber. Na volta para casa, o ônibus seguiu uma rota diferente. Lucas notou ao passar por um prédio amarelo que nunca tinha visto antes, em uma rua que deveria ser arborizada e não tinha uma única árvore. Ele olhou para os outros passageiros. Todos estavam com os olhos fixos em frente, postura rígida, como bonecos. Ninguém mais parecia notar. Ele desceu uma parada antes, decidindo caminhar. O ar estava parado, pesado, sem o habitual cheio de terra molhada do final da tarde. Marina o recebeu na porta, como sempre. O jantar estava na mesa, frango assado com batatas. Seu prato favorito. Ele sentou, agradecido pela normalidade. Mas ao cortar o frango, a textura estava errada. Era muito macio, quase gelatinoso e o sabor era metálico, como ferro. Ele olhou para Marina. Ela comia com apetite, mas seus movimentos eram precisos demais, mecânicos. Cada garfada era levada à boca no mesmo ângulo, mastigada o mesmo número de vezes. O frango está ótimo, ele disse, forçando-se a engolir. Que bom, ela respondeu, sem levantar os olhos do prato. É a receita de sempre. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou deitado, ouvindo a respiração regular de Marina ao seu lado. Era um ritmo perfeito, inumano. Muito regular. Ele levantou silenciosamente e foi até a janela do quarto.
A rua estava deserta, iluminada pelos postes de luz que lançavam círculos amarelos no asfalto. Ele observou por um longo tempo. Então notou. As sombras das árvores não se mexiam. Não havia vento, mas as sombras deveriam ter algum movimento, alguma imperfeição. Elas estavam absolutamente estáticas, pintadas no chão. Então, uma das sombras, a do grande pé em frente à casa dos vizinhos, piscou. Não a árvore, mas a sua sombra no asfalto. Por uma fração de segundo, ela desapareceu e reapareceu alguns centímetros à direita. Lucas recuou da janela, o coração disparado. Ele estava sonhando. Tinha que ser. Voltou para a cama e ficou olhando para o teto até o amanhecer, ouvindo a respiração metronômica de Marina. Os dias se tornaram uma tortura de pequenos desalinhos. As horas no relógio digital da cozinha às vezes pulavam de 8h59 para 8h01. A água do chuveiro, que ele regulava para a temperatura perfeita, queimava sua pele em um dia e saía gelada no outro sem que ele tivesse mexido no registro. As pessoas na rua começaram a parecer cópias umas das outras, com expressões vagas e roupas em tons de cinza e bege. Ninguém parecia notar. Ninguém, exceto ele. A gota d'água foi o espelho do corredor. Ao passar por ele uma manhã, Lucas viu seu reflexo fazer um movimento um segundo depois de ele próprio. Ele parou. O reflexo parou em sincronia perfeita. Lucas levantou a mão esquerda. O reflexo levantou a mão direita. Um alívio momentâneo o inundou. Era apenas um espelho. Mas então, ele sorriu, um sorriso cansado e tenso. No espelho, seu reflexo manteve o rosto sério, os olhos fixos nele com uma expressão de pena? Antes que Lucas pudesse processar, a imagem voltou ao normal, refletindo seu próprio rosto de horror. Ele confrontou Marina naquela noite. As palavras saíram em um turbilhão sobre as toalhas, o café, o semáforo, o frango, as sombras, o espelho. Marina o ouviu, lavando a louça com movimentos calmos e circulares. Quando ele terminou, ofegante, ela secou as mãos e se virou para ele. Lucas, amor, você não está bem, ela disse, a voz um mel suave e venenoso. Você tem trabalhado demais. Está estressado. São só coisas da sua cabeça. Não são. Ele gritou, e o som pareceu errado também, abafado, como se a sala estivesse forrada de algodão. As coisas estão mudando. Alguém no algo está ajustando tudo. Marina se aproximou e colocou uma mão em seu rosto. A palma dela estava fria, sem a vitalidade da pele humana. Nada mudou, Lucas. Tudo está como sempre foi. Você só precisa descansar. Precisa se reintegrar. Asterisco reintegrar asterisco. A palavra ecoou em sua mente, carregada de um significado horrível. Ele afastou a mão dela e recuou. O que você é? Ela não respondeu. Apenas o observou com aquele sorriso vazio e os olhos de vidro. Eu sou sua esposa. Esta é sua vida. Aceite. Lucas fugiu para o quarto, trancou a porta. O mundo lá fora, através da janela, parecia uma pintura mal feita, com cores levemente desbotadas e linhas tremidas. Ele se encolheu num canto, os joelhos contra o peito. A ideia mais aterrorizante não era de que algo estava invadindo sua realidade. Era de que talvez a realidade sempre tivesse sido assim, e ele era o único defeito, a única peça solta que agora estava caindo no lugar. Talvez ele estivesse acordando para como as coisas sempre foram, uma simulação vazia, uma rotina sem alma mantida por coisas que apenas pareciam humanas. A porta do quarto não tinha trinco. Ele ouvira Marina subir as escadas, seus passos leves e precisos no corredor. Ela parou do lado de fora. Não tentou abrir. Apenas ficou lá, em silêncio. Lucas podia sentir sua presença, uma pressão fria na madeira da porta. Então, as luzes se apagaram. Não houve queda de energia, nem estalos. A escuridão foi absoluta e instantânea, como se alguém tivesse desligado um interruptor no próprio universo. Lucas prendeu a respiração. No silêncio opressivo, ele ouviu um som. Era um sussurro vindo de todos os lados ao mesmo tempo, das paredes, do chão, do próprio ar. Era a voz de Marina, mas multiplicada, distorcida, como um coro de insetos falantes. Está quase pronto, Lucas. A sincronização está quase completa.
Só precisa parar de lutar. Ele tapou os ouvidos, mas o sussurro vinha de dentro do seu crânio. Aceite a rotina. Aceite o conforto. Não há dor aqui. Não há incerteza. Apenas a paz do funcionamento perfeito. Lucas sentiu uma vontade avassaladora de desistir. Era tão cansativo notar tudo, sentir esse medo constante. Como seria fácil apenas aceitar o café amargo, o sorriso vazio, a sombra que piscava. Como seria pacífico ser como todos os outros, uma engrenagem silenciosa na máquina perfeita. A porta do quarto se abriu suavemente. Não havia ninguém lá. A escuridão no corredor era mais profunda do que a do quarto, uma massa sólida e negra. De dentro dela, uma figura começou a se formar. Não era Marina. Era uma silhueta humana, mas composta de fios de sombra e reflexos distorcidos de objetos familiares, a curva de uma cadeira, o contorno do vaso da sala, o brilho do relógio digital. Era uma colagem de sua própria vida, uma entidade feita da rotina que o engolia. A figura estendeu uma mão que não era uma mão, mas um aglomerado de gestos cotidianos, o virar de uma página, o girar de uma maçaneta, o movimento de levar uma colher à boca. Penha, a voz era o som do despertador, do chuveiro ligando, da porta do escritório se fechando. Está na hora. Lucas olhou para aquela coisa, depois para a janela, para o mundo falso lá fora. A luta saiu dele. O medo se dissolveu em uma exaustão infinita. Ele estava tão cansado. Cansado de notar, cansado de sentir, cansado de ser o único ponto de dissonância na sinfonia perfeita. Ele se levantou, os membros pesados. Um sorriso vazio, que não era seu, começou a se formar em seus lábios, aprendido, copiado. Seus olhos, que antes brilhavam com pânico e confusão, começaram a se apagar, a se tornar planos, reflexivos. Pedro. Ele deu um passo em direção à figura no corredor, depois outro. Seus movimentos, antes desagitados pelo terror, começaram a se suavizar, a se tornar eficientes, previsíveis. Ao passar pelo espelho do corredor, ele não olhou. Não havia necessidade. Sabia que, se olhasse, veria um homem com um rosto sereno, os olhos vazios e um sorriso tranquilo e fixo. Veria Lucas finalmente integrado. Veria, enfim, a rotina perfeita. Lá fora, o semáforo da Rua das Acácias mudou para verde exatamente no momento em que um ônibus vazio se aproximava. As sombras das árvores continuavam imóveis, pintadas no lugar certo. Em uma casa comum, em uma rua comum, a cafeteira ligou sozinha às 6h37 da manhã seguinte, preparando uma xícara de café amargo para ninguém.